Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa, aqui na de casa, no nosso estúdio, recebendo Carlos Pimentel Mendes, ele que é idealizador do site Novo Milênio, um site que faz muito sucesso. Tem a sua justificativa, né, do nome, que foi lançado na virada do milênio, né? Exato. Para ser preciso, 29 de dezembro de 99. Aproveitou a virada ali, Aproveitei o comentário geral, né? É uma forma de divulgar o site já de cara, senão ia demorar muito nesse palheiro que é a internet, enorme, né? É uma forma de destacar. E foi, realmente deu E olha, o site tem se destacado tanto, né, nesses quase 12 anos, aí 11 anos e pouquinho, ele já está eleito como um dos 50 mil sites mais relevantes do planeta. E as pessoas falam, poxa, 50 mil é um número muito grande. Muito maior é o número de sites existentes na internet, que é de 120 milhões aproximadamente. Portanto, talvez mais, não é um cálculo muito preciso. É muito difícil, porque dia... Talvez mais, pode chegar a 180 milhões, talvez. Sim, depende então, está nos 50 mil mais relevantes do planeta. Já ajuda bastante. É realmente de grande destaque, né? Já teve quase 500 mil visitas num só mês. Isso foi em agosto de 2007, não foi isso? Por aí. Em agosto de 2007. Enfim, tem um significado muito grande, não só para o Santista, mas para a pesquisa em geral. O site fala da história, da cultura, da tradição, das curiosidades da nossa cidade de Santos, das outras cidades aqui da nossa região da Costa da Mata Atlântica ou da Baixada Santista, para quem preferir. E também tem outros serviços que são prestados. E aí, ao longo desses 11, 12 anos aí, você tem compilado muita informação e é difícil depurar, não é, Pimentel? Aquilo que de fato é verídico, aquilo que de repente tem uma procedência duvidosa. Como é que vocês fazem essa pesquisa, atualização? Bom, muita comparação de informações, né? Mas ainda assim, por isso que eu coloco histórias e lendas, ou seja, isso me dá a chance de também contar um pouquinho das lendas da região, e não muita coisa não é, naquele momento parece ser história e a lenda, e às vezes há algumas coisas que são lendas, depois a gente descobre que é história realmente. Os registros comprovam que são verídicas, né? Exato, e há coisas que falta pesquisar, eu acredito que falta pesquisar, e eu vou dar um exemplo. Montserrat tem um túnel que ele começa ali naquela área que foi desbarrancada em 1928. Sim. E vai ter na Caneleira, onde tinha uma cachoeira. Ele começa em Montserrat e vai parar na Morro da Caneleira. Tem foto da entrada, tem foto da saída. Mas ninguém acha esse túnel. Não, ele foi emparedado na época porque havia o risco de desmoronamento e tal, mas depois ninguém mais voltou a pesquisar. E esse túnel tinha intenção de defesa, de invasões contra a cidade, alguma coisa? Conta a lenda ou a história que foi mestre Bartolomeu, que era o ferreiro da Armada do Martim Afonso, que fez esse túnel, pensando na defesa da cidade contra ataques de piratas e tudo, que na época eram constantes. Inclusive, teria um desses ataques, a população se refugiou no túnel. Uma história que é famosa, mas que muitas pessoas não conhecem os detalhes, do fantasma do Paquetá, que foi ali no ano de 1900, né? Que foi O ano 1900. Se falava que era uma lenda apenas e tal, que nem teria acontecido. E a gente encontrou no jornal de 1900, um jornal Cidade Santos de 1900, antigo Cidade Santos, que nem é esse atual. Não é esse que a gente conhece. Uma edição anterior, Cidade Santos, que ano 1900. Esse que a gente conheceu mais recente é de 67. Certo. É uma versão anterior a esse. E encontramos o relato dessas aparições. Foi encontrado o túmulo, onde estaria a Maria, que seria a fantasma. Então a gente conseguiu realmente recuperar um pouco dessa história. A história seria de uma beata se envolvendo num caso de amor com alguém do clero. Alguma coisa nesse sentido, exato. E aí o nascimento de um filho, esse filho teria falecido, essa senhora... Ela sentiu muito a morte do filho e ela ia ao cemitério. Vestida de preto, durante a madrugada, né? Exato. E aí as pessoas começaram a anotar e começaram a fantasiar. A cidade naquela época era iluminada por lampiões, né? Eram lampiões distantes uns dos outros e, portanto, né, poderia, numa penumbra, no horário em que ela ia, sugerir a aparição de um fantasma, já pela frequência de horário, pela frequência de local e pela vestimenta, pela indumentária que ela utilizava, né? E depois ela veio a falecer também Parece que tem a campa dela ali já no Paquetá mesmo, né?
É uma história curiosa que foi muito comentada, né? Parece que houve até um patrulhamento, né, para pegar esse fantasma em determinado dia, é verdade? Sim, isso? Não, causou um tumulto na cidade. A polícia da época teve que dispersar a multidão com cacetetes e, digamos assim, uma polícia montada, digamos assim, porque realmente estava criando um tumulto ali naquela área. Outra coisa que é muito interessante em Santos é que na área de comunicação, Santos hoje é pujante nessa área, né? Tem várias emissoras de televisão, tem aí vários veículos de comunicação. Santos teve uma TV nos primórdios da TV brasileira, não foi? Exato. Foi inaugurada exatamente no ano em que eu nasci, que é em 1957, 15 de novembro, para ser exato. Disseram que nunca existiu. Bom, eu consegui as fotos da inauguração pelo bispo, prefeito e tudo mais. Depois disseram que não funcionou, eu consegui a programação. Hebe Camargo se apresentou na TV Santos no dia 31 de dezembro. Ofélia Anunciato, a nossa Ofélia Anunciato, né? Da cozinha maravilhosa de Ofélia. O neto da Ofélia, do nosso queridíssimo Rodrigo Anunciato, representa muito bem a culinária, a gastronomia santista em nível internacional. Rodrigo está sempre participando aqui do nosso programa, certamente se orgulhará muito saber que a avó dele também participou, né? Exato. Já no programa de culinária, Pimentel? Já foi um dos primeiros programas culinários também da TV brasileira. E não só ela, mas muitos artistas, assim é difícil até de relacionar, porque Santos era tradicionalmente uma cidade que recebia os artistas aqui, até porque, tanto nacionais como estrangeiros. Porque Santos é um porto, o pessoal na época viajava de navio, então embarcava aqui. Sim. E aproveitava, fazia também alguma coisa no rádio e na televisão em Santos. Também é muito comum isso. Me conte a história das câmeras dessa TV de Santos, que me parece foram fabricadas, produzidas no armazém de café aqui em Santos. Exato. A empresa que fez isso chamava-se Rebatel, Santos. A história dessas câmeras está contada num discurso da inauguração da TV Santos. E basicamente é o seguinte: enquanto a TV Tupi chegou aqui ao Brasil com câmeras importadas, e uma delas, ou por causa de uma garrafa de champanhe que foi estourada nela, ou por falha natural mesmo, não funcionou, as câmeras feitas num armazém de café do Porto de Santos, por gente que não entendia de eletrônica, ramo, né? Gente, exatamente, esse é o curioso da história, não entendia de eletrônica, ainda assim, elas funcionaram perfeitamente. E foram usadas aqui. E Santos, até mais, Santos também teve fábrica de televisores aqui. A Luiz XV fabricava televisores e está no anúncio de 1953, mais ou menos, da época. Você estava me dizendo que assim, muitas pessoas de vários países, não só necessariamente da região ou daqui do nosso estado, do nosso país, te mandam material. Deve ser uma atividade complexa essa de estar depurando, né? Bem mais complexa do que eu imaginava no início. Em Santos, em 98, 99, existiam apenas 2 páginas de internet falando sobre a história de Santos. Juntando as informações, não dava uma folha de papel. E ainda assim com conflitos. Eu esperava criar talvez 10 páginas, quem sabe, de internet com um pouco da história de Santos, até porque eu notava que estava se perdendo, as fontes estavam se fechando, material sumindo, e de repente a coisa começou a acontecer. Então eu recebo material, fotos de leilão nos Estados Unidos, fotos antigas, 1860 e pouco, por exemplo. Então, enfim, eu estou recebendo material da Alemanha, de Portugal, até da África também. Enfim, aliás, esse é um caso à parte, né? As fotos antigas de Santos fazem com que o santista, as pessoas que gostam da cidade, se orgulhem cada vez mais do crescimento da nossa cidade, paralela à manutenção de muitos pontos, de muitos prédios históricos, né? O Pimentel recebe fotos, informações, registros. Sempre eu estou colocando o site aí, www.novomilenio.inf.br, né? E para que as pessoas de repente têm algum documento em casa que pode contribuir com a tua pesquisa, com o teu trabalho, não precisa doar o documento, né? Você faz uma réplica desse documento. Às vezes até enviar a imagem do documento. Eu noto esse processo importante para a cidade, que é a cidade se apropriando da sua história e transformando isso em um produto econômico. Porque hoje Santos, não só o turismo, mas o cinema. O cinema está vindo para Santos. Sabe, porque hoje outras cidades não estão guardando tanto esse material e justamente os produtores estão vindo a Santos procurar lugares que relembrem essa época. Nós tivemos uma série de gravações de época, né? Está o endereço do site, entra no site para que você possa de repente contribuir
para o resgate dessa história rica e os detalhes, né, de determinadas passagens aqui de Santos. E principalmente, eu vou acrescentar uma coisa, a parte sonora que está se perdendo muito em Santos. A gente tem gravações antigas, importantes, seja de discursos, seja de locução de rádio e tudo, e estão indo para o lixo, infelizmente. Da mesma forma como apareceu em São Paulo a Paragu, a memória da Paragu, documentos, apareceram no lixo em São Paulo, gravações estão indo para o lixo. E essa memória fonográfica da cidade está se perdendo também. Acho que seria importante as pessoas atentarem lá no fundo da gaveta. Às vezes tem uma gravação lá guardada, um daqueles discos de gravação especial e tudo. Só para a gente concluir, não posso deixar de mencionar uma história que eu achei muito curiosa, que é a história do vulcão no Macuco, né? Até hoje a gente não sabe exatamente. Acredito que seja algum depósito de gás que havia ali no Macuco, embaixo da terra. Alguém foi fazer alguma escavação e começou a soltar o gás. E esse gás inflamou e ficou muito tempo. Começou a virar atração turística, até apagar. Foram vários dias e aí vinha gente de São Paulo. O serviço de bonde criou uma linha especial para atender essa demanda, levar até o local. Por aí a gente percebe a versatilidade, né, a rapidez e a eficiência do Santista. Rapidamente percebendo que se transformaria aquilo ali numa atração turística, começa a se estabelecer, o comércio informal de venda de tinha barraquinha de pipoqueira e tudo mais. Exatamente, o pessoal aproveitava. Porque o pessoal, a verdade é o seguinte, hoje a gente pensa uma coisa integrado dentro na cidade. Na época, é um descampado, uma área quase deserta. Tinha alguma chácara ali. Contribuiu para o crescimento do Macuco, talvez provavelmente isso, sim. Até que uma hora acabou. Então não é vulcão, é alguma coisa. E isso voltou a acontecer recentemente também, numa perfuração, numa tubulação de gás. Voltou a surgir um vulcão lá também, questão de 2 anos atrás, mais ou menos, também. Essa já foi mais registrada, ficou mais clara. Pimentel, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Então, vou colocar de novo aí o site no ar, www.novomilenio.inf.br. Por ali você pode viajar na história de Santos, conhecer muito da trajetória da nossa cidade, dos nossos políticos, dos integrantes, dos artistas, dos artesãos, de todas as pessoas que participaram de forma indireta ou indiretamente na construção do que Santos é nos dias de hoje. Nosso programa faz um intervalo rapidinho e nós voltamos com mais atrações. Não sai daí.